Olá, sou Grace Falcão, psicóloga, neuropsicóloga e psicopedagoga, e eu venho trazendo um assunto para vocês a respeito da vida em quarentena, né? Nós já passamos aí por 2 semanas estando em isolamento, principalmente as famílias com os seus filhos, e eu vim atendendo online, né, as crianças que já estavam comigo. E eu quero passar para vocês aquela realidade que eu estou percebendo e que pode ajudar outras famílias também, tá? E é claro que cada família tem a sua estrutura e teve, por exemplo, eu tive pais que não puderam ficar com seus filhos por conta de estar trabalhando na área de saúde, então eles foram para outros lugares, estão sem ver os filhos pessoalmente por esse período todo. Então, eu imagino que existam outras famílias nessa mesma situação. E nos meus atendimentos online, eu percebo que as crianças, elas, assim, no primeiro momento, curtiram o fato de estarem com parentes, enfim, e que ficaram felizes, né, por esse convívio mais estreito. Porém, começaram a perceber e sentir saudade dos pais. Então, teve algumas crianças que choraram e disseram: estou com muita saudade do meu pai e da minha mãe, quando é que esse maldito coronavírus vai acabar, né? E me comoveu bastante, né? E a gente de fato precisa legitimar esse sofrimento da criança, porque ele é real, e muitos pais, ou enfim, avós, ou quem cuida, às vezes acaba subestimando, né? E até mesmo para poupar a criança, acaba não dando a devida importância para esse sofrimento. Mas a gente precisa deixar bem claro que está difícil, sim, não só para a criança, como para todos. Então, validar esse sentimento, acolher, deixar a criança falar daquilo que ela está sentindo, das suas angústias, dos seus medos, porque isso ajuda demais a aliviar a tensão, tá? Especificamente uma das crianças, né, eu obviamente rapidamente dei o feedback para a mãe, falei: olha, mãe, faça mais lives com ela, entre mais em contato, pai e mãe, para poder pelo menos sentir essa proximidade, mesmo que à distância. A gente também não pode dizer para a criança o tempo que isso vai terminar, então é importante a gente, dependendo da idade, a gente pode de alguma maneira criar que, olha, vai ter um dia que a gente vai ter uma festa e todo mundo vai poder sair, né? Principalmente crianças que não entendem muito no concreto, as que entendem, a gente precisa de fato conversar com elas mais profundamente, mas sobretudo ouvir as angústias, porque a criança, ela está conectada diretamente aos pais, né? Eu costumo dizer que elas são uma anteninha parabólica. Por mais que a gente não fale sobre o assunto, por mais que a gente evite televisão, né? O que na verdade nesse momento é aconselhamento da nossa parte, que de fato a gente tenha um filtro, não que a gente não se informe, mas que a televisão não fique ligada o tempo todo, porque isso traz muito mais ansiedade, e as crianças estão ouvindo e às vezes elas não percebem exatamente que tipo de notícia então elas entendem de uma forma distorcida ou ampliada, então isso só piora o quadro de ansiedade. Então, a gente precisa cuidar dessas crianças, né? Aproveitando, eu sei que muitas mães estão em casa fazendo home office e ainda estão com homeschooling, ou seja, só aumentou a jornada de trabalho, né? Sobretudo para a família. Se já era uma jornada dupla, agora ficou tripla, quadrupla e, enfim, ficou bem mais complicado. Então, e também sabemos que estão todos ansiosos. Então, o que eu sugiro para vocês, né? Eu até anotei algumas coisas aqui. Primeira dica: explicar para a criança o que está acontecendo dentro da linguagem dela e dentro daquilo que ela consegue absorver, tá? E dizer que é uma gripe, sim, por isso que nós estamos em casa, para a gente se proteger, e que vai passar em algum momento, mas a gente precisa tomar esses cuidados agora nesse momento. Explicar que a higienização é importante e tentar passar isso da maneira mais tranquila. Lembre-se que a expressão facial de vocês é muito importante no momento em que vocês estão comunicando algo aos seus filhos, tá? Como eu já falei, deixe a criança expressar o sentimento, valide e diga: está difícil, sim. Às vezes a gente nem precisa propor nenhuma solução, basta acolher e escutar a criança de forma bem ativa e acolhedora, tá?
E outra situação também é em relação a essa separação que se deu, né? Muitas crianças não estão vendo seus tios, avós, primos, os amigos do colégio, e essa rotina foi abruptamente mudada. Então, o que eu aconselho, né? O que eu dou como dica é usar dos meios tecnológicos a nosso favor. Então, hoje a gente tem várias plataformas, tem o Zoom, e tem o próprio Skype, mas o Zoom é uma plataforma gratuita que você pode ficar meia hora, você cria uma conta e você fica meia hora e você convida várias pessoas. Então você pode fazer uma reunião da turminha dele, né? Falar com as outras mães. Então, criar esse espaço para que eles possam ver os coleguinhas de forma coletiva, né? Como eles vinham na escola. Então, acho que essa é aproveitar as tecnologias, né? A gente já não ficava tanto nos WhatsApps da vida, agora a gente vai ficar com um propósito maior. Então, e tem outras plataformas, Hangout, do Google, enfim, tem algumas plataformas que os pais podem lançar mão disso. E aproveitar também para fazer uma reunião coletiva, né? Se alguém, por exemplo, está fazendo uma festa de aniversário, que se faça à distância. Então, tem meios assim, de se aproximar mesmo, estando longe um do outro, tá? E basicamente esses são meus assuntos que eu trouxe hoje, e eu vou falar também do homeschooling. Tem algumas mães que não estão sabendo lidar com as tecnologias e eu vou estar fazendo um vídeo especificamente sobre isso, tá? Por hoje era esse o meu recado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!